Olá pessoal, sou a professora Simone de Oliveira e quero dizer que é uma alegria estar aqui no EAD Talk do CIAED. Não presencialmente, infelizmente, mas podemos manter o mesmo nível das nossas reflexões, né? Tanto quanto estivéssemos presenciais. Antes de iniciar as nossas discussões, eu gostaria de falar um pouquinho quem eu sou, de onde eu venho, qual a minha trajetória, porque afinal de contas cada um de nós carrega um pouquinho da sua história, né? Não é letra de música, mas também é verdade para nós. Então, eu sou graduada em 2 licenciaturas, depois eu fiz 2 especializações na área de educação e tecnologia, fiz mestrado em educação, fiz doutorado em informática na educação e sou professora há 20 anos na educação básica, no ensino superior e atualmente sou sócia fundadora e CPO de uma empresa chamada GoMining. A nossa empresa ela é educacional e que desenvolve tecnologias para a área, tanto da educação básica como do ensino superior. A nossa proposta é trazer e apoiar cada vez mais a ação do professor em sala de aula, né? Então, a partir daquilo que nós encontrávamos como dificuldades, seja do aluno, seja na sua escrita, como dificuldade no processo de avaliação, a gente trouxe essas realidades para a empresa e dentro dela começamos a desenvolver algumas soluções que podem apoiar. A partir disso, eu trago algumas reflexões para que a gente possa juntos pensar sobre temas tão importantes da educação agora, na atualidade. Se alguém ficar com alguma dúvida ou quiser contatar comigo, todos os meus contatos estão ao final da apresentação. Então eu deixei lá meu e-mail, meu WhatsApp e será um prazer, será uma alegria continuar conversando com cada um de vocês. Certo? Se alguém quiser mais algum material de apoio ou quiser a apresentação na sua íntegra, porque eu vou passar muito rapidamente para que a gente cumpra com o tempo estabelecido. Mas fique à vontade, pode entrar em contato e nós continuamos a nossa reflexão. Certo, pessoal? Um grande abraço. GoMining Education – Minerar ideias, potencializar inteligências. Esta palestra apresentará o case da empresa GoMining na formação de professores com o uso das tecnologias digitais, como mineração de texto e inteligência artificial, apoiados por metodologias ativas para potencializar o processo de ensino e aprendizagem. Alguns tópicos serão abordados, tais como o apoio da mineração de texto e da inteligência artificial no processo de ensino e de aprendizagem, o uso das tecnologias digitais, potencializar as inteligências por meio da metacognição. Vou apresentar agora o nosso time de fundadores. A CEO da GoMining é a professora mestre Josimara de Lima Mauer. Eu sou a professora Simone, sou a CPO responsável pelo desenvolvimento dos produtos e o nosso sócio, que é responsável por toda a parte tecnológica, é o professor Daniel, que é o CTO da GoMining. O Daniel também tem formação como a minha, doutorado em informática na educação e tem mestrado em inteligência artificial. Nós três somos professores, nós três viemos da sala de aula e criamos a nossa empresa trazendo para ela todas as necessidades, as dificuldades, a realidade do chão de sala de aula, seja da educação básica ou do ensino superior. O que a GoMining faz? Então, vou começar agora a apresentar a empresa e também todos os recursos tecnológicos e todas as estratégias pedagógicas que são utilizadas na construção de cada tecnologia. Então, a GoMining é uma empresa educacional que desenvolve tecnologias voltadas para a correção automática de atividades dissertativa em escala. Ou seja, a GoMining construiu, desenvolveu algumas tecnologias que corrigem o texto, seja uma redação, possa ser uma atividade, ou então um artigo, ou um TCC, né? Tendo o foco, tendo o produto texto, a GoMining consegue fazer toda a correção com base em tecnologia. As nossas tecnologias possibilitam corrigir grandes quantidades de texto, dar feedback personalizado, fornecer um resultado automático e instantâneo, fornecer um resultado qualitativo com comentários, com feedback para esse estudante e também quantitativo, conforme os parâmetros, pesos e critérios inseridos na tecnologia.
A ferramenta também oportuniza comentários e recomendações de conteúdo para cada aluno conforme o seu histórico de desempenho, de desenvolvimento. Hoje, as nossas tecnologias, elas atendem a educação básica e o ensino superior. Como fazemos, né? Quais são, então, as tecnologias que nós utilizamos para desenvolver as nossas ferramentas, as nossas soluções? Hoje nós usamos mineração de texto, inteligência artificial, enriquecimento dos dados e deep learning. O que eu vou fazer agora é falar um pouquinho de cada um desses 4 recursos, dessas 4 tecnologias digitais e depois relacionar isso a estratégias pedagógicas que nós utilizamos na construção das nossas tecnologias. A mineração de texto. Ela é uma sub-área da mineração de dados que consiste em extrair informações de dados não estruturados ou semi-estruturados. Com a mineração de texto, pode-se extrair informações relevantes de uma grande base de texto, sem precisar lê-los previamente. Outra utilização seria o auxílio na navegação para encontrar o que se deseja, né, na internet, por exemplo. A mineração de texto, ela faz a identificação dos termos relevantes, ou seja, das ideias principais, das ideias secundárias e dos seus relacionamentos. Como as ideias estão se apresentando, como elas se apresentam e se relacionam na estrutura da resposta de uma atividade, na estrutura de um texto. O que a mineração de texto faz é uma leitura sistêmica, é uma fotografia daquela atividade ou daquele texto entregue pelo estudante. Também utilizamos a inteligência artificial. Quando se fala em inteligência artificial, uma das principais imagens que vem à cabeça das pessoas é a figura de um robô. A IA abrange diversas áreas da computação e seu potencial na educação é enorme. A IA na educação agrega 2 grandes áreas. Uma é a ciência da computação e a outra é a ciência da aprendizagem. Então, essa ideia que nós temos da imagem do robô, ela não pode ser pensada como algo literal, não é assim como acontece hoje na realidade. Hoje nós temos tecnologias que elas são parametrizadas por um professor, nós temos inteligência artificial que precisa aprender com o professor, então o professor não vai ser substituído por um robô. Nós precisamos lembrar sempre, né, como Paulo Freire nos dizia, que ensinar é uma especificidade humana. A IA amplia a capacidade do professor, ela potencializa, ela permite que ele foque na tarefa mais importante, que é acompanhar os estudantes de forma individualizada e apoiar de forma mais efetiva o processo de ensino e aprendizagem. Esse tipo de aplicação vem sendo desenvolvido em uma sub-área da IA chamada inteligência aumentada, cujo objetivo é utilizar a IA para aumentar as capacidades humanas, permitindo às pessoas realizar suas tarefas com mais precisão e rapidez. Nessa imagem, nós podemos perceber algumas aplicações da IA atualmente na educação, seja para mineração de dados educacionais, seja para conhecimento pedagógico, para monitorar a aprendizagem, os avanços, desempenho, histórico, os chatbots educacionais para tirar dúvidas rápidas dos estudantes, a afetividade na aprendizagem, onde nós temos tecnologias que identificam a afetividade do aluno, seja por meio do olhar, seja por meio da fala, da escrita, com todos esses recursos. E os próprios agentes pedagógicos, que apresentam-se hoje em sistemas de tutores inteligentes. A parte de acontece para melhorar, para qualificar a avaliação do estudante. Utilizamos para aumentar e melhorar a base de conhecimento da ferramenta, buscando informações além daquelas enviadas pelo professor e permitindo que a ferramenta classifique e avalie melhor a resposta de cada estudante. O Deep Learning nós também utilizamos como na forma em que a tecnologia aprende a melhorar a correção com o passar do tempo. Cada vez que ela recebe uma redação ou uma resposta de uma atividade, a ferramenta utiliza a informação para aprimorar as correções.
Quando um professor, um avaliador atribui uma nota para uma atividade, ela usa esta informação para melhorar a parametrização de todo o sistema. Como nós pensamos então em potencializar as inteligências a partir desses recursos digitais, a partir dessas tecnologias? Hoje, como eu já comentei, nós utilizamos essas tecnologias digitais. Todas elas trazem para nós, em uma das nossas soluções, a correção automática de atividades ou a correção automática de textos. Essas tecnologias digitais, elas por si só não fazem nada. Então, a partir delas, nós criamos todas as estratégias pedagógicas, as principais estratégias que possuem toda uma fundamentação na aprendizagem ativa, na questão também do construtivismo, no sujeito como ativo construtor dos seus saberes, né? Então, para isso, nós pensamos estratégias, que alguns autores chamam de estratégias de ensinagem, né? Que trazem a aprendizagem ativa como foco. Nós trabalhamos nas nossas tecnologias com as 4 meta-regras da coerência, por exemplo, para analisar se a escrita de um estudante está coerente ou não, né? Então, nós trabalhamos com a primeira meta-regra, que é a repetição necessária de um termo no texto, seja utilizando sinônimos para reforçar a tese do que o aluno está escrevendo, a relação das ideias principais com as ideias secundárias. O aluno também não pode se contradizer, então o sistema, a inteligência busca na escrita do aluno se ele não tem nenhuma contradição. E a solução, a inteligência também busca a progressão, que é a 4ª meta-regra da coerência, o quanto esse aluno progrediu daquilo que foi solicitado pelo seu professor, né? Uma outra estratégia utilizada por nós é a metacognição. A metacognição nas suas 3 etapas. Na primeira etapa em que o aluno ele se dá conta do que ele sabe, do que ele não sabe, né? É a tomada de consciência do seu próprio conhecimento. Na segunda etapa, onde ele pensa sobre quais são as estratégias que ele pode ter para melhorar aquilo, para aprender mais sobre aquilo que ele está sendo avaliado. E a terceira etapa é justamente a ação do sujeito sobre o feedback que ele está recebendo automático. Nós temos também, para a construção de toda essa parte pedagógica, nós trabalhamos também com o letramento do feedback. O letramento do feedback é um termo que nós utilizamos para o letramento do aluno na sua compreensão, na interpretação, na análise do feedback que ele está recebendo. E o letramento do feedback ele se dá em 4 dimensões, né? Ele se dá na dimensão do valor desse feedback, o aluno identificar o valor desse feedback, na dimensão da afetividade, se o aluno ele aceita ou não o feedback que ele está recebendo, na dimensão da ação sobre esse feedback, o que ele vai fazer, e também na dimensão da potencialização, do quanto ele vai poder melhorar para as outras atividades ou para a própria vida, né, para várias situações da vida a partir desses feedbacks que ele recebe. E outra estratégia nossa é a própria análise textual que acontece em cada uma das atividades corrigidas, e análise textual no sentido de toda a coesão e coerência e a sua estrutura. Então, aqui são algumas das estratégias que estão por trás das nossas tecnologias. As nossas tecnologias elas não representam um aparato tecnológico isolado, elas possuem conceitos que fundamentam o seu uso. E por que a gente faz tudo isso? Por que a gente utiliza, então, as tecnologias digitais, as estratégias pedagógicas para chegar nessa etapa, que é potencializar as inteligências? Todos nós construímos inteligências ao longo da vida. E aqui, com essas estratégias, nós potencializamos para que o sujeito se torne o ativo mesmo, para que o aluno se torne o sujeito ativo do seu próprio processo de aprendizagem, né? E essa capacidade, essas competências e habilidades que ele leve para a vida inteira, né? Em todos os momentos, não somente na sua trajetória como estudante. Aqui tem algumas referências utilizadas. O nosso objetivo como empresa é mesmo fazer a diferença na vida das pessoas, e é o que a gente vem conseguindo ao longo desses anos. Eu me coloco à disposição, agradeço a todos que estão
ouvindo, assistindo essa fala. E aqui tem o meu contato de e-mail. Se alguém quiser conversar um pouco mais, marcar uma live, um bate-papo para refletir sobre esses conceitos, eu me coloco à disposição. Será um prazer, será uma alegria. Um grande abraço a todos.